Olá! Quer falar sobre lista de convidado? Vem comigo que eu vou te dar um monte de dica bacana. Muito prazer. Eu sou Sara Castro e você está no meu canal A Sala da Sara. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, assim, praticamente de 10 perguntas, 9,5 que eu recebo das noivas é a respeito disso. Lista de convidado é uma coisa que incomoda muito as pessoas. Na hora de montar a lista de convidados, sempre é uma celeuma. Tem discussão com o noivo, tem discussão com a mãe, com o pai. Então, eu diariamente recebo perguntas a respeito desse assunto. E é muito interessante que eu vejo por aí um monte de coisa, de dicas que o pessoal dá na internet a respeito disso, blogs até meio famosos aí, que falam de como você montar a sua lista de convidados sem problemas, né? Com gráficos, com eliminações de múltipla escolha, como se a coisa fosse tão fácil assim. Então eu resolvi conversar com vocês a respeito de uma coisa que eu acho que precede a história da lista de convidados e vocês vão entender mais ou menos o porquê disso, né? Eu quero conversar sobre relacionamento com vocês, que é um assunto que parece que não tem nada a ver com a lista de convidados, mas no decorrer vocês vão entender por que eu tô falando sobre isso. Não é fácil se relacionar, né, com as pessoas em geral. Quem fala, eu tenho muita facilidade de relacionamento, pode estar falando a respeito da facilidade que tem de se comunicar, mas se relacionar, estar junto com o outro, entendendo o outro e mantendo vínculos em uma relação bacana, não é uma coisa tão fácil de se fazer. Requer esforço, investimento e tudo que se fala a respeito de relacionamento vai mais ou menos por essa vertente. Então, por que eu tô falando disso, né? Porque uma das coisas mais importantes que eu acho no relacionamento entre duas pessoas é a sinceridade. E eu acho que a história da sinceridade é a base para a coisa da lista de convidado. Você tá maluca, Sara? Não tô. Porque assim, o que acontece? As pessoas, elas têm muito medo de ser sinceras, elas têm muito medo de falar o que pensam. A gente vive mais ou menos numa farsa social, onde a gente veste uma máscara e acaba se relacionando com todo mundo. A gente muitas vezes tem insegurança de expor o que a gente pensa, insegurança de ser quem nós somos por medo de ser aceitos, medo de ser criticado, né? Então a gente acaba assumindo muitas vezes um comportamento ou se relacionando de uma maneira muito superficial. Então a gente tem medo de dizer o que pensa. E muitas vezes também porque tem pessoas que não têm muito tato, que na hora de falar o que pensam, acabam, em vez de falar, despejando em cima do outro de uma maneira que não é muito elegante e que acaba destratando o outro. Bom, por que eu tô falando isso, né? Porque a história da lista de convidado precisa ter sinceridade. Eu vou te falar agora como eu oriento as minhas noivas. Você sabe que eu sou assessora de casamento. Então, quando elas me veem, bem no começo, quando eu faço assessoria completa, elas chegam para mim e falam: Sara, como é que eu vou montar minha lista de convidado? Eu tenho tanta gente que eu conheço, se eu colocar todo mundo que eu conheço no meu casamento, vai para 300 pessoas, mas eu tenho uma verba, né? Eu tenho um orçamento para fazer esse casamento, mais ou menos de 50 a 60 pessoas, como é que eu faço? Aí eu falo: olha, começa pensando em quem realmente você gostaria que estivesse com você. Que pessoas são essas? Pessoas que fazem parte da sua vida, que estão com você, que têm um relacionamento com você, que têm uma amizade com você, que tiveram, né? Então eu tenho uma tia muito querida que fez parte do meu desenvolvimento, me viu crescer, né? Que continua frequentando a minha casa e a casa dos meus pais, que eu quero que ela continue sendo a minha amiga. Essa tia vai estar.
mas eu tenho um primo ou uma amiga de infância que eu não vejo há mais de 10 anos. Se eu não vejo há 10, não vou ver há 11. Para que eu vou convidar nesse momento? Então, quem é que tem que fazer parte da minha lista de convidados? Pessoas que realmente têm a ver com a minha vida, com a minha história, que são próximas de mim, que tem um significado estar nesse momento tão importante da minha vida. O casamento é o momento onde você vai assumir publicamente um relacionamento. Você vai estar dizendo, olha, eu estou estabelecendo uma nova casa, né? A gente vai montar nossa vida daqui para frente juntos. Então é um compromisso público que você quer que seja testemunhado por pessoas que são próximas a você. Não vale gente que você só vê no enterro, ou aquele colega de trabalho que mal você conversa, que você cruza na sala de café, mas que você se sente obrigado porque ele vai ouvir você falar que vai casar. Mas aí vem a história da sinceridade, né? De ser sincero, né? De conseguir comunicar as coisas, de falar aquilo que eu penso. Então, por isso que eu comecei a falar sobre relacionamento. O maior problema das pessoas é ser sincero, é conseguir falar para o outro aquilo que ele pensa, de uma maneira que não vai magoar, que não vai ofender e que não vai distanciar. Simplesmente falando. Eu acho tão bacana a gente poder colocar de uma maneira tranquila, mansa, educada a nossa posição, que não necessariamente é a posição do outro, é a opinião do outro, mas tem que haver respeito. Se não tem de ambas as partes, né, das duas partes, pelo menos da minha vai ter. Então eu vou chegar educadamente, vou comunicar às pessoas da minha decisão de casar e ter X número de pessoas no meu casamento. E se essa pessoa for ficar de mal de você, ou sair falando mal, ou for brigar, é para ela não estar realmente no seu casamento, não era para ter sido convidado, concorda comigo? Porque se você está chamando aquelas pessoas muito próximas de você, e essa pessoa, ela não é tão próxima assim, ela não tem um significado na tua vida, ela vai entender quando você chegar e comunicar, olha, eu resolvi fazer uma celebração muito íntima, muito pequena, eu vou casar com poucas pessoas, então eu tenho prazer de te encontrar num outro momento. Então assim, não é feio você participar que você vai casar e não vai chamar todo mundo. Seria feio você casar escondido, isso não é bacana e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, não case escondido. Fale para as pessoas que você vai casar, mas que você resolveu fazer uma celebração menor, uma celebração mais íntima, com X número de pessoas. E mesmo que os seus pais estejam te ajudando, que é uma coisa hoje em dia que não é tão comum, geralmente os pais não ajudam hoje em dia o casal tá fazendo a sua celebração, a sua festa, às vezes eles contribuem de alguma maneira, mas não é como antigamente que se bancava todo o casamento. Mesmo que seus pais te ajudem, eu acho que é uma coisa que você tem que sentar e conversar com eles. Não vale o pai querer convidar um amigo do trabalho dele só para mostrar que a filha ou o filho estão casando, uma pessoa que nunca te viu e que vai aparecer com a família dele inteira no teu casamento e você vai ter que cumprimentar sem saber quem é. Então, tem que chegar pro pai e pra mãe e conversar, falar, olha, eu não quero que venham pessoas no meu casamento que não tenham significado para mim, eu não quero estar com pessoas que eu não vou me relacionar depois. E aí, tem que ter uma conversa franca, a sinceridade, né? Não ter cera, sabe? Não passar cera para conversar. Tem que vir e falar e se abrir e conversar de uma maneira educada e elegante. Então, a lista de convidado tem que passar por relacionamento e sinceridade. Eu acho interessante, eu vejo assim gráficozinhos que o pessoal faz, né? Tal pessoa tem contato comigo? Não tem. Como se a vida da gente fosse quadradinha e desse pra gente fazer em gráfico. E não é assim. Cada caso é um caso, você que vai avaliar. De repente, uma amiga tua tem muito mais peso no teu casamento de estar com você do que um parente que você não tem contato, um primo que você não vê desde que você tinha 12 anos de idade e agora você tem 25. Então, eu acho que para isso você tem que sentar com a cabeça fria, tranquila, juntamente com o teu parceiro, com a tua parceira e pensar muito claramente quem é que você quer que esteja ali, quem quer que você quer partilhar desse momento. E a partir daí, ser sincero.
ter um posicionamento de franqueza com as pessoas, né? Muito abertamente, muito delicadamente, educadamente, mas colocar-se. É um momento que tem que ser muito claro para as pessoas que é o seu momento, são as suas escolhas. E aí, num outro momento, num outro vídeo, que pra gente não se alongar e não ficar cansativo, eu vou te ensinar o que você pode fazer com essas pessoas que não foram convidadas. Mas queridas e queridos que me ouvem, o ser humano, ele não é linear, não dá para colocar numa caixinha, não dá pra gente com formulazinhas da internet ensinar como montar uma lista de convidado. Lista de convidado tem a ver com as suas escolhas, com as suas preferências, com o seu sentimento, com aquilo que é importante para o casal e com aquilo que vai ser importante nessa nova vida que vocês vão construir. Então, vou te dar um conselho agora da sala da Sara, diretamente do meu coração para o teu coração. É um momento que às vezes a gente pode parecer um pouquinho antipático, desagradável, porque você tem que fazer cortes. Mas eu acho absolutamente importante você ser fiel a você mesmo, às suas convicções e aquilo que você quer nesse momento, porque o casamento é um momento muito importante para o casal. É uma nova vida que está se fazendo, que está começando, e nada melhor do que começar da maneira correta, com sinceridade. Então esse foi meu conselho de hoje para vocês, nosso papinho gostoso, né? Espero que vocês tenham gostado aí das minhas colocações. Se as nossas opiniões forem divergentes, não tem problema, manda aqui, a gente vai conversar de uma maneira muito educada a respeito da divergência de opiniões. Eu tô aqui aberta para responder as suas questões também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostou do conteúdo, tá gostando do que a gente está fazendo, deixa um joinha aí pra gente e segue a gente lá no Instagram. Veja um pouquinho mais do nosso trabalho, tá bom? Te espero da próxima vez. Um grande abraço.